amigos sombrios dizem que de tempos em tempos o próprio diabo escolhe os homens que vão representá-lo em nosso mundo. De Judas a Hitler, todos foram escolhidos pelo Satanás. Mas às vezes existem mais candidatos do que vagas, e aqui no Brasil a disputa é grande. Por isso, diz a lenda que o diabo mandou uma pandemia de 2019 para escolher o seu representante terreno. Mas antes de falarmos sobre os candidatos, vamos entender um pouco mais sobre pandemias: o vírus, o diabo e seus dois ajudantes. A peste negra. A peste negra não foi a primeira, mas foi uma pandemia que se estendeu de 1346 a 1353 e causou a morte de 50 milhões de pessoas na Europa. A peste negra foi uma pandemia de peste bubônica, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em ratos. A grande diferença que encontramos entre esta pandemia e a atual é o alcance, pois no passado o mundo não era globalizado. Não temos um representante único do Satã nesta peste, até porque eles andavam vestidos com uma roupa que impedia de identificá-los. Mas você confiaria sua alma a uma pessoa vestida assim? Sobrevivemos a esta peste, mas o que ninguém imaginava é que passaríamos por outra nos tempos atuais. A peste 2.0. Novembro de 2019. 672 anos após a pandemia da peste negra, o mundo estava prestes a entrar em uma das maiores crises sanitárias da sua história. Um vírus mortal atinge um vilarejo chinês e rapidamente começa a dizimar os moradores. A princípio, todos achavam que este vírus só seria letal para pessoas com comorbidades e idosos. E as autoridades de saúde acreditam que essa doença não sairia daquela região e que seria rapidamente controlada. Isso foi um grande erro. A progressão desta doença é mais rápida e letal do que a maioria dos cientistas acreditavam, e em menos de 30 dias já começa a chegar na Europa, África e Oceania. Do outro lado do mundo, mas precisamente nas Américas, a notícia desta nova doença é minimizada por líderes dos governos dos dois maiores países da América do Norte e América do Sul. E esta seria a oportunidade para o demônio analisar a postura dos seus candidatos a representante na Terra. Os esforços de dois líderes mundiais naquele momento não agradavam o capeta, nem Putin e nem Kim Jong-un estavam agradando, pois os dois estavam mais preocupados em realizações pessoais que implementar o reino das sombras no mundo. Enquanto isso, o número de mortes causadas por esta nova doença cresce exponencialmente e para tentar conter seu avanço, que neste momento deixa de ser considerada uma epidemia e passa a ser classificada como pandemia, os países evoluídos implementam o lockout. É determinado que apenas os serviços essenciais serão mantidos e que todos os outros segmentos devem fechar. O índice de contaminação é muito alto e, além das pessoas debilitadas, as demais, mesmo com bom estado de saúde e até histórico de atletas, devem usar máscaras ao sair de casa e fazer um minucioso processo de esterilização sempre que tiver contato com outras pessoas. Todo contato pessoal é proibido, inclusive aperto de mãos ou qualquer contato físico. Dia após dia, o número de infectados aumenta, com uma média assustadora de mortes. Existe um grande esforço das indústrias farmacêuticas do mundo todo para encontrar uma vacina imunizante, pois a doença está cada dia mais agressiva e ampliando seu alcance. As mortes vão se acumulando e os governos têm dificuldade para lidar com os cadáveres e também atender a população, visto que as UTIs não dispõem dos respiradores para todos, passados os primeiros 6 meses, e o lockdown não tem data para terminar. E isso tem consequências terríveis na economia mundial. Milhões de empresas fecham e muitas pessoas perdem seus empregos, e as tentativas de validar as vacinas continuam fracassando. Nos países subdesenvolvidos, a notícia em todos os meios de comunicação é a quantidade de mortos se acumulando.
São centenas de pessoas perdendo a vida. E a doença é democrática. Ela mata pessoas independente de suas condições sociais, raça, gênero ou credos. No Brasil, passamos de 700 mil mortes desde o paciente zero. Dados do Ministério da Saúde em março deste ano. Enfrentamos todos os tipos de problema, desde a falta de leitos e, pasmem, até de covas para enterrar os mortos. Mesmo com a gravidade da situação, os candidatos a ajudantes do diabo banalizaram estes fatos. Os governantes dos dois maiores países das Américas tiveram uma atuação espelhada. Na América do Norte, o presidente da maior economia mundial estava mais preocupado com seu topete, que já teve dias melhores. Mas após pressão política dos parlamentares, cede e libera investimento para o desenvolvimento da vacina. O presidente norte-americano terceiriza a solução e se afasta dos holofotes, além de mandar para seu admirador e fã, o presidente brasileiro, os restos de um medicamento sem comprovação científica no combate ao vírus para usar o cidadão como cobaias. Enquanto isso, este presidente brasileiro, que foi eleito em 2018, devido à população estar cansada de toda a corrupção praticada por um governo de esquerda, o PT, Partido dos Trabalhadores, mas que também pode ser interpretada como perda total, é comandada como uma facção criminosa por seu líder supremo, o homem com 9 dedos, e que se auto-intitula o ser mais honesto do país, preso por corrupção no escândalo Triplex Gate, que o impediu de concorrer às eleições. E partindo do princípio que nada é tão ruim que não possa piorar, um integrante do baixo clero da política, mais conhecido por ter sido expulso do exército e de ser um participante frequente do programa Super Pop da Luciana Gimenez, aquela que tem um filho com o Mick Jagger, com falas homofóbicas, misóginas e adepto das piadas de tiozão, conhecido como Bozo, teve a presidência caindo em seu colo. E ele é o único ser humano que, ao levar uma facada, sangra para dentro. Vai entender. Lendas urbanas dizem que o atentado foi armado pelo Nine, porém que o Bozo tem o corpo fechado por ser simpatizante do capiroto e não morreu. Outros dizem que, na realidade, o capeta ainda estava em dúvida quem deveria ser levado para o inferno. A disputa para ser o representante de Lúcifer estava cada vez mais acirrada, tanto que o Nine foi solto da cadeia por falta de provas. Bom, pelo que sei, nenhum criminoso reconhece seus crimes em cartório. Mas como a liberdade do líder supremo do PT não é concedida a tempo, o candidato que se diz especialista em matar assume a presidência em janeiro de 2019 e, infelicidade de todos, em seu primeiro ano de mandato, ele tem que enfrentar a pandemia sem o menor preparo ou boa vontade para isso. Sua atuação durante a pandemia é a maior prova de incompetência ou má vontade, pois só ministro da Saúde foram 4, inclusive um general que não sabia usar máscara de proteção. Através de lives na internet, motociatas e muito leite condensado com pão, o presidente Bozo teve a pior atuação do mundo no combate à pandemia. Mas não bastava não comprar vacinas, tinha que humilhar repórteres mulheres, fazer piada com os mortos, defender o uso de remédios sem comprovação científica, a tal da cloroquina do amigo Trump, imitar pessoas com falta de ar, usar a igreja evangélica como palco e colocar sua mulher, aquela que recebe cheques estranhos na conta, para dizer que o Palácio do Planalto estava encapetado com a presença de entidades que obedeciam o 9 dedos, além de sentir um clima com menores de idades e declarar que praticava canibalismo, comendo carne de um índio. A partir daqui, o capeta já estava bem impressionado com a candidatura do Bozo ao seu posto de ajudante. Mas solto, o molusco não ia ficar atrás e soltou uma declaração bombástica. Em entrevista concedida à revista Carta Capital, Lula disse que, ainda bem que natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado.
A conduta do até então presidente da República Brasileiro foi tão desumana que o mesmo foi condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, TPP, por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia e indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas. Outro fato importante que deixou a candidatura do Bozo ainda mais forte como ajudante do capeta foi a campanha de desmoralização das urnas eletrônicas que ele fez durante todo o seu mandato, dizendo que as mesmas eram fraudadas, fazendo inclusive reuniões com embaixadores de todo o mundo sem apresentar provas. Essa conduta levou seus seguidores mais fanáticos, autodenominados patriotários, a diversos atos criminosos, culminando com a invasão do Planalto em 8 de janeiro de 2023. Uma histeria coletiva foi instaurada, com pessoas acampando em frente ao exército pedindo um golpe militar, alegando que as eleições foram fraudadas. Foi um verdadeiro caos no Brasil. As tentativas de golpe foram frustradas. Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para não entregar a faixa presidencial para o Nine, que assumiu o cargo se tornando o primeiro ex-presidiário a ser presidente do Brasil. E ele está desgovernando o país, influenciado por sua segunda-dama. Ele já tinha enterrado a primeira, Marisa Letícia, e a acusado de alguns crimes, afinal morto não fala, que quer transformar todos em todes. E seu governo já deu muitas amostras que será perfeito para o diabo, inclusive com uma apresentação em um evento do Ministério da Saúde deplorável, com danças e muita baixaria. Enfim, hoje Lúcifer tem uma grande dúvida. Escolher o pai das mentiras ou o pai da corrupção, considerando que ambos entraram no modus operandi do outro. Bozo cometendo desvios de verbas, roubando joias e sendo acusado de crime, e o Molusco deixando o país desgovernado e deixando sua mulher influenciá-lo em várias atitudes polêmicas. Bom, o diabo deve ficar atento, pois tanto Bozo quanto o Molusco podem tentar usurpar sua cadeira no inferno. Mas e você? Tem algum preferido nesta disputa? Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.